Estamos de volta aqui na TV e o UOL está na sua TV. Se não tiver na sua operadora, reclame com a sua operadora para falar que a Federação Paulista ontem alterou o horário do jogo entre São Paulo e Ponte Preta pelo Paulistão, jogo que acontece amanhã. Nessa segunda-feira, o horário do duelo pela 11ª rodada foi mudado. Vai ser agora às 19h30, horário de Brasília. Inicialmente o jogo seria às 21h35. Tem gente que eu conheço, Renato, que comprou ingresso, eu vou, porque já vou ter saído do trabalho, mas não vai poder ir mais, tá bravo por causa disso, que agora vai ser mais cedo. O jogo do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela pela Libertadores vai ser às 9h30, com transmissão da Globo, para o estado de São Paulo. A federação colocou apenas ajuste de tabela como motivo pela troca do jogo do São Paulo. Só que o colunista do UOL, Alan Simon, apurou que a audiência da transmissão em TV aberta na Record foi priorizada na alteração. Então a Record passa o jogo mais cedo e a Globo passa o jogo mais tarde. E aí a pergunta que fica, meu caro Arnaldo Ribeiro, começando por você. Você conhece alguém que poderia ir no jogo se fosse 9h30 e não vai poder porque é 7h30 e foi surpreendido ontem à noite? O que isso significa para o São Paulo e tudo mais? Bom, Tironi, salve Renato, companheiros. Conheço alguns, né? Alguns milhares que compraram ingresso de forma antecipada, como normalmente acontece. A questão, Tironi, quando a gente discute futebol nessa época do ano, a gente compreende que o estadual, aquele torneio que vale hoje um retrato na parede, mas derruba treinador. Mas mesmo o estadual mais valorizado do país, mais caro do país, o paulista, é uma grande gincana, né? Vamos combinar. É uma gincana. Então ele acontece em cidades diferentes, locais diferentes, horários diferentes, campos diferentes. Jogos vão sendo postergados em relação ao horário, se está chovendo demais, se está chovendo de menos. Acontece de tudo. Jogos em menos de 48 horas que já aconteceram. Jogos encavalados com a Copinha. Aí o São Paulo também já estava nessa história, né? Jogou pelo estadual num dia, pela quartas de final da Copinha 24 horas depois. Acontece de tudo. E dessa vez, essa explicação da concorrência entre TVs abertas, que é uma questão antiga que a gente vive aqui, esses dois jogos estão marcados há mais de um mês, cara, para esse mesmo horário. E os ingressos foram comercializados desde a semana passada para o horário das 21h35. Acabou, não pode mexer, né? O torcedor, os milhares aqui, tem que ir ao PROCON, mas assim, é um trabalho, você sabe, né? Ir ao PROCON, solicitar indenização. E aí, no final da ponta dessa história, tem o absurdo, completo descaso da direção do São Paulo com a torcida do São Paulo nesta temporada, especificamente. O que tem resultado num distanciamento da torcida do São Paulo pouco a pouco no estádio. O São Paulo dos últimos anos era caracterizado, e essa foi a grande novidade, a grande notícia do São Paulo, por encher sempre o Morumbi em qualquer jogo. Esse ano já não está acontecendo, por diversos fatores. Esse é mais um. Preço do ingresso completamente desproporcional, outro. Então, a direção do São Paulo largou o torcedor do São Paulo. E aí tem a questão que vai para... Ele largou não só nessa situação, como nessa mini excursão a Brasília, né? Em que a direção marca o show da Shakira para o Morumbi. Na semana mais concorrida do São Paulo na temporada, são 4 jogos em uma semana só, e o São Paulo vai a Brasília fazer uma mini excursão e de lá não traz nada, né? Traz 2 pontos e uma crise. Então, a direção do São Paulo está em débito com o torcedor completamente, muito mais do que o técnico, muito mais que os jogadores. É a direção do São Paulo que está jogando contra. E quem for ao Morumbi agora às 7h30, e não às 9h35, vai ver lá o gramado destruído no gol de entrada, no gol dos vestiários, pelo palco da Shakira. Enquanto o São Paulo ensaia uma cruzada lá contra a grama sintética e tudo mais, o campo dele, que sempre foi muito bom, um exemplo, vai estar destruído por conta do show. Então é isso, eu acho que a conexão, a química, o torcedor do São Paulo, a torcida que conduz esse ano não está sendo conduzida
pela direção do São Paulo. Esse é mais um ato. É absurdo, é deplorável, é ridículo o São Paulo aceitar essa modificação da federação e da TV aberta para fazer um teste. Ninguém está testando. E aí, já respondendo a sua enquete para a gente debater aqui, não existe entregar. O Novo Horizontino ganhou ontem do Mirassol. O São Paulo precisa ganhar para ser primeiro do grupo. Se nem primeiro da chave dele ele será. Mais do que os interesses do Palmeiras, estão os interesses do São Paulo na partida contra a Ponte Preta, que é uma partida importante. A Ponte Preta tem a defesa menos vazada do campeonato. Tomou 5 gols em 10. Não vai ser simples o jogo, mas a direção vai conseguir um estádio vazio na volta do São Paulo ao seu palco depois da mini excursão a Brasília. Parabéns aos envolvidos. Pois é, Renato, é um desrespeito, né, com o torcedor. Eu fiz uma brincadeira aqui sobre caras que poderiam ir ao jogo se fosse 9h30 e 7h30 não dá. Eu tomo como exemplo eu mesmo. Eu ia ao jogo, eu comprei ingresso para esse jogo para assistir São Paulo e Ponte Preta, considerando que era 9h30. Agora que vai ser 7h30, eu não sei se eu vou conseguir ir. Simplesmente isso. Posso perder o meu ingresso ou entregar para alguém e tudo mais. E os caras resolverem isso num dia antes, é para acabar, né? Mas, ô Tironi, isso aí é muito fácil de entender, não de concordar. Nós tivemos recentemente, aqui no Rio, também algumas trocas de horários, sugestões de troca de horário, e o Rubinho, presidente da federação, da FERJ, disse com todas as letras, disse, olha aqui, eu posso mudar até a tabela, agora o horário, quem manda são as televisões que pagam os direitos. Se as televisões disserem que tem que trocar, tem que trocar. Se as televisões disserem que não pode trocar, não pode trocar. Isso é duro, concordo com toda a indignação do Arnaldo, mas é assim que a banda toca. Quem decide é quem paga os direitos de transmissão. A Record percebeu que ia bater de frente com o Corinthians, certamente ela ia ter uma audiência menor do que se jogasse às 7h30. Para ela, a questão do torcedor no estádio não é tão importante, o importante é o horário e a audiência da sua transmissão, e ela resolveu trocar. É a regra do jogo. A gente pode não gostar, concordo com quase tudo que o Arnaldo falou, mas a regra do jogo é essa. Agora, vocês sabem que a torcida do São Paulo, no fundo, está louca que o São Paulo entregue o jogo, né? Vamos falar com todas as letras? O São Paulo, para ele, é muito melhor eliminar o Palmeiras do que ser primeiro do grupo. Ser segundo do grupo, para ele, não é problema. Ele pode depois ganhar do Novo Horizontino. Agora, o Palmeiras se classificar e seguir vivo é um problema. É um problema para o São Paulo, para o Santos, para o Corinthians, para todo mundo. Então, sinceramente, eu não sei o que o São Paulo vai fazer. Oficialmente, ele não vai fazer nada. Mas o Grêmio, em 2009, fez o último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, e se ele ganhasse do Flamengo, o campeão era o Internacional. Eu me lembro que eu estava no Sport TV, e o diretor do Sport TV era o Raul, e gremista lá do Porto Alegre, trabalhou a vida inteira em Porto Alegre, tá? Ele disse, Renato, esquece, pode comemorar, pode ir para a rua. O Grêmio não vai ganhar do Flamengo de maneira nenhuma. Se ganhar, os caras não descem no aeroporto. E o que aconteceu? O Grêmio mandou um time misto, um time cheio de garoto. E os garotos fizeram 1-0. E certamente no intervalo levaram uma bronca monstruosa do treinador e dos dirigentes, e o Flamengo virou para 2-1, ganhou e foi campeão. Então, essa coisa não é brincadeira, não, gente. Isso aí existe. A gente já viu muitas dessas coisas acontecerem no futebol, a ponto de, em determinada época, o Campeonato Brasileiro, a CBF, ter colocado só clássicos no final, lembra disso? A época dos clássicos regionais no final, justamente para tentar evitar eventuais entregadas. Agora acabou até desistindo disso, mas esse tipo de coisa acontece. Então, eu fico me imaginando aqui, será que tem torcedor do São Paulo que realmente quer ganhar da Ponte Preta ou prefere se livrar do Palmeiras? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. E eu vou dizer uma coisa, que é dividido. Porque, por exemplo, o jornalista não pode ser a favor disso. O jornalista tem que dizer, não, tem que valer o esportivo, tem que valer jogar os 2 melhores times, jogar para valer e tá. Ok. Agora, o torcedor não pensa assim. O torcedor é só coração. Se o São Paulo perder o jogo com a Ponte Preta, eu garanto que vai ter muito torcedor de São Paulo feliz da vida. E agora, com essa mudança de horário, o São Paulo, se quiser, tem até uma desculpa, falando um pouco do lado da irônico. Né? Ele pode chegar no estádio só às 8h30. E dizer, mas o jogo não era 9h30? Ah, não, vocês já tomaram o WO. Puxa, que azar. Achei que o jogo era 9h30. Entendeu?